E o Vasco volta hoje a se reapresentar e treinar no CT Moacir Barbosa. Depois de praticamente 3 dias de folga, os jogadores se reencontram e já começam o trabalho visando a próxima partida. Será na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco, que venceu o primeiro jogo por 2-1, joga até pelo empate para conseguir essa vaga na semifinal dessa competição. Será muito importante. Aqui nesse Bom Dia Gigante, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o novo reforço do Vasco que chegou ontem ao Rio de Janeiro e um jogador importante para o Vasco no elenco da temporada, mas principalmente na Copa do Brasil. Inclusive com a palavra do técnico Rafael Paiva analisando esse atleta. A gente já vai trazer aqui nesse Bom Dia Gigante. E lembrar para vocês que a gente tem um parceiro e a 1xBet. A 1xBet é a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não fez o cadastro na 1xBet, é fácil e simples. No primeiro comentário fixado vai ter um texto com um link. Você clica nesse link, vai abrir o site da 1xBet, você faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional no final, Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada. Tudo que você colocar multiplica por 2 e ainda mais um bônus de R$3.000 para ajudar a apostar na 1xBet. 1xBet, parceira aqui do canal. Atenção, Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira. Quinta-feira normalmente é dia de TBT, mas aqui no canal Atenção Vascaínos não tem jeito. A gente faz jornalismo em todos os nossos vídeos e nossas lives. Por isso que você sempre está muito bem atualizado com o nosso conteúdo. O melhor canal de Vasco independente não tem jeito. É o canal Atenção Vascaínos que te fortalece e que te coloca à frente e com todas as informações referentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso que eu sempre peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal. É de graça, não vai chegar boleto, não vai chegar conta, inclusive no seu cartão de crédito. Então se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante dessa quinta-feira já está no ar e com muitas informações. E ontem à tarde, início da noite, chegou o novo contratado do Vasco. Máxime Domingues, jogador de 28 anos, suíço/espanhol. A gente fica numa pergunta em qual posição que ele veio para jogar no Vasco. Como volante, como meia, como ala, como atacante, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas chegou ontem ao Rio de Janeiro e tem um detalhe importante sobre essa contratação. E quem vai trazer os detalhes sobre os bastidores da negociação que trouxeram esse jogador que estava no Gil Vicente de Portugal para o Vasco é ele, Joel Silva. E aí, Joel, conta pra gente. Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. O recém-chegado e contratado Máxime Domingues terá hoje o seu primeiro contato com os jogadores do elenco do Vasco. Afinal de contas, ele estará no CT para realizar avaliações físicas e vai encontrar os jogadores, os seus companheiros, que se reapresentam hoje após folgarem aí durante 3 dias. Folgaram segunda, terça e quarta após a vitória sobre o Vitória lá no Barradão, em Salvador. E eu trago agora detalhes sobre essa negociação entre Vasco, Gil Vicente, o time do Máxime Domingues e o próprio Vasco. Vamos lá. O Máxime Domingues foi comprado 100% dos direitos econômicos por 1,5 milhão de euros, que dá aí algo em torno de 9,3 milhões de reais. O pagamento vai ser parcelado, ou seja, o Vasco vai pagar esse valor aí em parcelas. A princípio, 3 parcelas, uma agora, uma no final do ano e outra na metade do ano que vem. O contrato válido será por 4 temporadas. E tem um detalhe também importante. O Vasco terá que pagar 500 mil euros, algo em torno de 3 milhões e 100 mil reais, ao Gil Vicente em caso de metas alcançadas, como bônus. E os bônus, esse bônus no caso, está ali em relação a jogos disputados e também classificação para competições internacionais. E eu chamo a atenção para essa informação principalmente, porque você lembra, Emerson, a gente debateu isso muito durante a programação, durante muito tempo, que o João Vitor, o Vasco vai ter que pagar 2 milhões de euros só pelo fato da permanência na Série A.
Então esse pensamento pequeno que a 777 tinha quando fazia a gestão da SAF e o Pedrinho tanto combateu. Pois bem, agora para ter bônus, para pagar além para o jogador, precisa aí de algo no mínimo importante, né? Uma classificação, né? Não chega a ser um título, mas é uma classificação para competições internacionais. O Vasco está bem encaminhado para chegar à Sul-Americana e é claro que ele vai ter que cumprir uma meta de jogos e também o Vasco alcançar boa performance esportiva. Olhando para cima, como o Pedrinho sempre diz. Então trago esses detalhes importantes. Além dele, outros jogadores que chegarão e que chegaram, né, nessa última janela, provavelmente têm um contrato parecido, ou seja, visando metas esportivas que de fato condizem com a grandeza do Vasco e não apenas permanência na Série A. Valeu, Emerson. Um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Forte abraço. Valeu, Joel. Obrigado pelas suas informações e mais uma vez eu pergunto, qual posição vai jogar esse jogador? É um meia atacante? É um segundo volante? É um terceiro jogador de meio campo? É um ala? É um atacante? Enfim, quem vai responder aqui qual vai ser o melhor encaixe desse jogador, o Máximo Domingues, no time do Vasco, é ele, Jean Faísca. E aí, Jean, conta pra gente. Salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E chegou ontem, no Rio de Janeiro, o suíço Máximo Domingues. Um jogador que num primeiro momento eu acredito que foi contratado até para ser o substituto do Adson, porque na sua carreira já jogou em diversas oportunidades, mesmo sendo canhoto, pelo lado direito do campo, fazendo aquela função do Max, não como um extrema velocista que vai buscar o fundo, que vai partir para dentro toda hora. Faz o jogo de associação, sabe tabelar, tem um bom chute de média e longa distância. Só que, quando você olha o que ele apresentou esse ano na equipe do Gil Vicente, você pode perceber que o Máximo Domingues pode ser utilizado também na posição de segundo volante, pela esquerda. E olha, torcedor, que essa é uma posição que a equipe do Vasco está muito carente. Porque, infelizmente, o Matheus Carvalho oscila muito, nas últimas partidas esteve bem abaixo, e o Sforza é aquilo que a gente já sabe. Um jogador que tecnicamente é muito bom, mas a questão da competitividade ainda deixa a desejar um pouco, principalmente na hora de fazer uma transição defensiva em velocidade. Ele acaba sofrendo muito. Então eu acredito que, como chegou o Jean Davi e parece que vai ocupar esse lugar do Adson, eu acho que o Máximo Domingues vai acabar jogando e ajudando na função aí de segundo volante pelo lado esquerdo, nesse 4-2-3-1 que o Rafael Paiva adotou para a equipe do Vasco. Fala, galera. Saudações vascaínas. E André da Casa do Fritz. A dica da semana é chopp da Casa do Fritz. 8 tipos de chopp esperando vocês. Venham experimentar. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. Máximo Domingues, que é aguardado hoje no CT Moacir Barbosa, já para se reapresentar junto com os demais jogadores. É claro, vai fazer uma bateria de exames, mas os jogadores do Vasco, o elenco, se reapresenta hoje lá no CT Moacir Barbosa ao técnico Rafael Paiva e começam os trabalhos visando a próxima partida. Quarta-feira, 9h30 da noite, jogo esse que será realizado na Liga Arena, a antiga Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. E como o time vai se reapresentar, tem alguns jogadores que possam reforçar o time já visando essa partida. E quem traz os detalhes é ele, Marco Vasconcelos. E aí, Marquinho, conta aí pra gente! Fala, meu camarada Emerson Rocha, rapaziada ligada aqui no Bom Dia Gigante, bom dia a todos. Tô chegando pra gente trazer informações sobre o início da preparação do Vasco para o jogo com o Atlético Paranaense, jogo mais importante do ano. Assim, inclusive, disse o técnico Rafael Paiva após a vitória sobre o Vitória da Bahia no último domingo em Salvador.
Pois bem, jogadores retornaram, a delegação voltou na segunda-feira ao Rio de Janeiro e por volta de 1h mais ou menos chegaram ao CT, fizeram alguns trabalhos e todos foram liberados. E o Vasco deu aquela relaxada para os jogadores, até porque a parte psicológica é muito importante nesse momento, né? Por que não? Todo mundo acha que não é importante, mas é. E a sequência foi pesada, né? Semana passada o Vasco teve um jogo importante pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense, importante pela Copa do Brasil contra o mesmo adversário, uma viagem para Salvador, o jogo domingo com o Vitória, o retorno. Então os caras deram aquela relaxada. Terça e quarta. Hoje, quinta-feira, o Vasco inicia os treinamentos no CT Moacir Barbosa, a preparação para o jogo com o Atlético Paranaense no dia 10, na outra semana, quinta-feira, tem bastante tempo para isso. Lembrando que Emerson e amigos, Puma Rodrigues e o Jean Davi estão com as suas respectivas seleções, a uruguaia e a chilena, na disputa das eliminatórias. Eles jogam até a véspera desse duelo com o Atlético Paranaense na terça-feira. É claro que o Vasco vai fazer o planejamento para tê-los à disposição, pelo menos do Rafael Paiva, para esse jogo. O Jean Davi atua pela seleção chilena contra a Bolívia, na terça-feira, na véspera, em Santiago, no Chile. E o Puma Rodrigues jogará na Venezuela, pelo menos estará à disposição, em duelo entre a seleção uruguaia e a seleção venezuelana, na Venezuela. Um pouco mais complicada essa logística. Ryan e Leandrinho vão disputar 2 jogos, um hoje, 2 amistosos contra o México em São Januário. Estão com a seleção sub-20 na preparação na Granja Comari. Mas a partir da semana que vem, depois de domingo, quando eles jogarão a segunda partida contra o México, já estarão à disposição na segunda-feira do técnico Rafael Paiva. Felipe Coutinho tem treinado normalmente desde a semana passada e está intensificando isso, então é um reforço que o Vasco conta para esse segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o João Vitor está suspenso, foi expulso naquele confronto com o Atlético Paranaense em São Januário, então o Maicon e o Léo formarão a dupla de zaga, essa é a tendência. O Vasco começa, portanto, a partir desta quinta-feira, a preparação para esse jogo mais importante da temporada. Emerson e amigos do BDG, um abraço a todos e bom dia. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento dos supermercados Boa Sorte. A primeira informação sobre o time Sub-17 do Vasco, que atuou ontem no Nivaldo Pereira pelo Campeonato Carioca, recebeu o Sampaio Corrêa e venceu por 4-2. Mais uma vitória do time Sub-17 do Vasco, que vem fazendo uma ótima campanha. E o time Sub-15 também jogou ontem no mesmo estádio e contra o mesmo adversário, só que 2 horas depois, é claro. E o time venceu por 4-1 a equipe do Sampaio Corrêa e também vem fazendo uma grande campanha. Diego Minetti, o artilheiro do time, vem fazendo uma boa partida. Olho nesse garoto que vem fazendo muitos gols nas divisões de base do Clube de Regatas Vasco da Gama. E para fechar, uma informação referente ao futsal. Ontem, o pivô Danley se despediu dos demais jogadores. O Vasco está classificado para a final do Campeonato Carioca, mas o Danley não é mais jogador do Vasco. Ele vai jogar agora no futsal da Rússia e se despediu assim nas redes sociais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Confere o Danley e depois o oferecimento dos supermercados. Boa sorte! O sentimento é a saudade, né? Já tá batendo a vontade de jogar, porque aqui é um clima bom, né? Família, já que muitos estão juntos há muito tempo, metade do time aqui estava junto lá em 2022, campeão junto. Queria estar junto, mas infelizmente é por um bom partido. Ansioso, muito nervoso, mas feliz. E que vai se bater saudade, bastante saudade, vai bater, que aqui é um dos melhores lugares para se frequentar. Damos incentivo, né? Damos parabéns pela campanha e vamos junto, eu tô na torcida, na final aí vamos ser campeão. Vambora! Todo dia no supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E como o Vasco vai jogar pela Copa do Brasil a próxima partida, na quarta-feira contra o Atlético Paranaense,
Tem um jogador que foi muito importante para o Vasco, para mim, no confronto mais difícil até aqui, que foi contra o Fortaleza. Principalmente no jogo da volta. O empate que aconteceu em 2-2, um jogador foi fundamental. Eu falo de Dimitri Payet. É lógico que o Vasco tem outros jogadores que possam fazer a diferença, como o Pablo Verratti, o próprio Piton, que vem fazendo uma ótima campanha na Copa do Brasil, tem 3 gols do lateral esquerdo, é um dos artilheiros, o Pablo Verratti é o artilheiro da competição, tem a questão da possibilidade do Felipe Coutinho, como disse o Marco Vasconcelos, de também ingressar o elenco visando essa partida, mas sem dúvida nenhuma, um jogador muito importante para o Vasco nessa competição é Dimitri Payet. Ele até deu uma entrevista no começo da temporada que tem muita gratidão ao que fez a torcida do Vasco a ele e ele quer retribuir isso em campo, inclusive até com a possibilidade de título. E a Copa do Brasil é a possibilidade maior esse ano. Faltam 5 jogos. Se o Vasco passar pelo Atlético Paranaense, tem a semifinal em 2 partidas e depois a decisão também em 2 jogos. É um tiro curto e quem sabe Dimitri Payet, o francês, possa nos dar esse título da Copa do Brasil. E o técnico Rafael Paiva, após a partida do último jogo contra o Vitória, que inclusive participou do gol de Dimitri Payet cobrando escanteio na cabeça do João Vitor. E o técnico Rafael Paiva falou assim sobre o craque francês. Payet é extremamente importante pra gente, né? E ele vinha de uma sequência que ele iniciou os jogos e foi até quase o final de vários jogos seguidos, e a gente não pode correr nenhum risco de perder o Payet, porque ele realmente é um jogador que faz muita diferença técnica. Então hoje a gente tomou a decisão de poupá-lo ali no início do jogo, mas a gente sabe que quando ele entra, tecnicamente o nosso nível melhora, e uma pena aquele gol ali não ter entrado, né? Demonstra a qualidade que ele tem, a facilidade que ele tem de fazer as coisas. E realmente, sempre falei, né? O Payet tem jogado mais feliz, tem estado mais feliz, treinado mais feliz. Isso é o mais importante pra gente, porque ele faz muita diferença. E aí eu pergunto a você, acredita que Dimitri Payet possa fazer novamente a diferença para o Vasco e conseguir uma classificação aos pés do nosso camisa 10? Eu quero saber a sua opinião. E antes de trazer outros detalhes importantes aqui no Bom Dia Gigante, falar para vocês que a gente tem uma parceria com a loja Pompador. A Pompador é uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar relógio, perfume, joias e ainda consertar o seu relógio. A Pompador é uma loja espetacular. Você compra o presente certo para a pessoa que você gosta, com atendimento diferenciado na Pompador. Você vai ter o endereço deles aqui na tela, Avenida das Américas 3555, vá na Pompador e chegando lá, fala que veio através do canal Atenção Vascaínos. Quem sabe você não ganha um desconto importante. Pompador, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. E mais uma vez agradecendo a rapaziada que sempre tá aqui, batendo papo com a gente, comentando e sempre compartilhando nossos vídeos. E para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like e sempre compartilhe porque ajuda bastante. E você também pode ajudar o canal Atenção Vascaínos através do projeto LivePix. O QR Code está na tela, você passa a câmera do seu celular, vai abrir um site, você coloca o seu nome, a sua mensagem, a partir de R$3, você ajuda bastante o canal Atenção Vascaínos nesse projeto LivePix e pode ganhar prêmios importantes. E eu quero agradecer mais uma vez você que está aqui, siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok, em todas as outras redes sociais. Batemos ontem 2.500 seguidores no Blue Sky, então você vai estar lá no @avascaínos, siga também a gente lá na nova rede social, o Blue Sky, também no Trends, ou seja, todas as redes sociais tem o @avascaínos, com certeza com muitas informações. Grande abraço a todos vocês, ótima quinta-feira, eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar,